Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a Andrélia, da Voz do Bicho, direto da Clínica do Cacá. Hoje nós estamos gravando para vocês, porque a rádio está com problemas técnicos, né? Então nós estamos gravando para vocês, para apresentar. Não é ao vivo dessa vez, né? Não, aqui vivo, comigo o Ivan Quitolina. Ele veio trazer um conteúdo interessante pra gente. Me conta, quantos anos? Educador canino. Já são 16 anos trabalhando na área, né? Minha formação em psicologia pelo Unimep. E dou cursos, dou palestras, dou seminários. Hoje eu estou um pouco menos, mas fui bem atuante uma época com parcerias com protetores independentes, até com ONGs. Tenho meu primo, Luiz Américo, que é presidente da SPPA por muitos anos, né, que várias pessoas conhecem. Então sempre estive aí treinando cães e no meio também dessa questão de proteção, mas como eu falei, não de uma forma extremamente ativa, ajudando com doação de ração, ajudando com passeio, com palestras sobre posse responsável, sem cobrar as palestras quando o pessoal me pedia, né? E em alguns casos também ajudei a recuperar alguns cães que foram pedidos até pelo pessoal de Santa Bárbara, a Sociedade Protetora de lá, né? Enfim, procuro fazer a minha parte também dentro daquilo que me cabe. A nível de curiosidade, já adotou com a gente, né? Com amantes de gatos, já adotou com a gente. E é super difícil conseguir um horário com ele. Por isso que eu quis aproveitar que hoje a rádio não estaria funcionando. Daí eu falei, não, nós temos que dar um jeito, vamos gravar. Porque quem é difícil ter agenda, então eu tenho que aproveitar. Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre adoção ou compra. Isso. Né? Adoção responsável, compra responsável. Você gostaria de começar por onde? É um assunto polêmico, né? Várias pessoas não concordam com criação de animais, né? Vamos lá. É um assunto, assim, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando desse tema, um tema tão polêmico. E eu fico muito feliz de estar falando desse tema e através desse vídeo, através do podcast, se der certo de colocar. Porque a Andrélia, para quem não sabe, ela também faz um trabalho na proteção animal há muitos anos, é envolvida, engajada, uma pessoa que se dedica. Há quanto tempo você está? Aqui em Piracicaba, 8 anos. 8 anos. Então, é importante o pessoal entender que existe ponto, existe diálogo entre a proteção animal e treinadores de cães. Esse é o primeiro ponto que eu pego, porque hoje está tão polarizado esse contexto. Vamos dizer assim, eu falo que é ridículo, né? Porque política polarizou absurdamente. Tudo o pessoal quer polarizar, todos os temas quer polarizar, né? Então parece que só tem duas opiniões no mundo hoje, ou você é de um lado ou você é de outro. Se você procura não fazer parte da narrativa desses extremos, então vão te chamar de isentão, vão te chamar de misto, vão te chamar de qualquer outra coisa. E na verdade só existem duas opiniões, né? Ou é a favor ou é contra. E como eu vejo, eu vou trazer algumas coisas aqui, você pode me interromper a qualquer momento, tá, Andrélia? Por quê? O aspecto, eu vejo questões complicadas aí. O aspecto de proteção animal tem a sua grande importância na sociedade, não só na sociedade, como para os animais que são resgatados. Então, a diferença que os protetores fazem na vida de cada animal que resgata, só quem de fato está na lida sabe. Então isso é uma coisa que realmente quem está ali sabe. Pegou o animal numa condição que realmente talvez 1 dia, 2 dias fosse morrer, numa condição de maus tratos, absurdo, né? Tem que ter estômago, porque são situações também de descaso, não só da questão pública, mas até de psicopatias, né, que as pessoas fazem com os animais de estimação. E aí é uma angústia muito grande que eu vejo nesse contexto, que eu acompanho há muito tempo. O pessoal da proteção vai lá, denuncia,
é visto que tem acontecido maus tratos, mas aí não tem uma polícia ou uma fiscalização treinada para ver, além da ração e da água, porque tem maus tratos psicológicos. Sim. Né? Então isso acaba não tendo uma especificação, tem um vácuo aí que precisa ser preenchido adequadamente. A pessoa continua impune, a legislação nossa é falha em muitos aspectos, pode até ter a lei, mas a hora de cumprir tem um monte de entrave, né? E aí vocês ficam vivendo essa angústia de uma forma constante, né? Então isso, quem não sabe da proteção, por isso que eu falo, a polarização é burra, porque quem generaliza, é proteloco, a gente vê isso falar, muito, né? É tudo proteloco, é tudo proteloco, né? Será que é isso mesmo? Né? E o que vai agregar a falar tudo proteloco? O que isso acrescenta para quem está na rede social ouvindo? Né? O que eu estou passando? Você não está passando nada, você está passando uma ideia errada. E a grande maioria está pagando o pato, porque a grande maioria não são acumuladores. É isso que eu faço a distinção. O pessoal fala proteloco quando envolve uma situação de acumulador de animais. Sim. De fato, aí são alguns entraves, eu vou falar de criação também. Tá. São alguns entraves que quem é protetor, eu não vou dizer sério no sentido de ser ético, de não acumular, sim, nesse sentido. No sentido de recolher para proteger, isso, não para acumular, né? Isso, proteger e fazer lá temporário. E fazer do seu resgate outro maus tratos, né? Porque tem muito isso, né? Isso. Então, nesse sentido, chamar de proteloco também não vai adiantar. É uma pessoa que precisa de ajuda. Sim. De alguma forma pode ser um transtorno obsessivo compulsivo que se manifesta pela acumulação de animais. Isso ocorre com pessoas que acumulam objetos. Sim. Né? Tem pessoas que acumulam N coisas. O colecionismo ele envolve N coisas que a pessoa pode acumular. E tem pessoas que acabam acumulando animais, que aí realmente sai de uma situação de maus tratos, ou muitas vezes até sai de uma situação que o cachorro está solto, mas ainda se questiona, né? Se de fato, se for para casa daquela pessoa, é melhor que ele fique solto. Com certeza. Né? E aí vai para casa do acumulador e o acumulador não vai ter condições de manter a saúde, vai ocorrer aí diversas situações de maus tratos. Isso fica fácil, né? Se de repente o animal que saiu daquela condição foi para casa de um protetor, né? E piorou a situação dele, sim, tá muito claro que ele não foi protegido adequadamente, exatamente, né? Como o nome diz, protetor, ele não foi protegido adequadamente. E aí a gente tem um contexto um pouco caótico. Por que caótico? Porque essa pessoa de alguma forma vai precisar de ajuda financeira para manter minimamente. Vai pedir ajuda. As pessoas se sensibilizam e acabam ajudando. Mas o que de fato a sociedade acaba ajudando é a manutenção desse problema psicológico. Sim. Não ajuda de fato a resolver os problemas. E aí nós temos diversas linhas de pensamento, né? Por isso que não dá para ser bipolar o negócio, se é uma coisa ou se é outra. Não dá para ser. É mais complexo, tem que ser debatido além dessas questões. Para as pessoas, beleza, eu fiz uma ação boa, doei lá um saco de ração. Eu não quero me envolver em resgatar, eu não me proponho a fazer isso, mas de alguma forma eu ajudo. É uma boa ajuda. Só que para a questão da pessoa, como eu falei, estimula a acumulação, estimula esse comportamento, e ao mesmo tempo, o que o Estado faz? Lava as mãos. Sim. Porque nós não queremos então investir nisso. Então que fique protetor, que fique ONG, eles acabam generalizando tudo e beleza. Sim. E muitos políticos, para surfar nessa onda, acabam de fato, nos momentos que são necessários para o marketing político dele, vangloriar essas pessoas que são acumuladores. E isso não é legal. Essa pessoa precisa de uma orientação, ela precisa de um encaminhamento. E tem que fazer valer a lei. Aí entra, né, a questão que está sendo debatida hoje. Maus tratos existe só na criação de cães? Para que lado, né? Para que lado? Aonde a gente vai olhar? Porque quando a gente fala ciência do bem-estar animal, a ciência é
imparcial e objetiva. Exatamente. E aí? A gente vai só falar de criador? E só protetor que não maltrata? Né? Então, da mesma forma que tem protetores sérios, que fazem um trabalho como o da Andréa, como outros que eu conheço, que estão preocupados com o bem-estar, que não acumulam, que resgatam animais de variados problemas físicos e maus tratos, né, de estruturais, e acabam fazendo um lar temporário, acaba indicando esse cão para determinadas adoções, e esses cães passam a ter uma vida adequada. Esses protetores têm que ser valorizados sempre, a gente tem que chamar para o diálogo sempre. Agora, da mesma forma que tem como a Andréa, tem protetor também que faz um trabalho aparentemente sério, mas que está na causa porque existem brechas que ele possa lucrar com isso. Infelizmente. Tem. Se eu estivesse mentindo, você ia falar o quê? Não, Ivan, não tem. Você é da área? Tem. E aí, não compre, adote. Então nós vamos falar de lucro. Em que sentido? Exatamente. Em que sentido? Exatamente. Então, o que eu vejo o problema não é você lucrar. Mas é vida. Outra argumento. Vida não se compra. Tá bom, Andréa. Eu tive o privilégio de nascer num contexto sócio-histórico, num contexto familiar, que meu pai teve condições de... eu nasci num hospital bom. O hospital está ligando para a vida do terceiro? Não. Tem que pagar, não tem? Sim. Então, nós vamos falar comprar vida em que sentido? Isso não é uma forma de também você comprar vidas, né? Pessoas que não têm acesso à educação, né? O Estado está a educação falida. Não tem condição. De alguma forma não é compra, porque se a gente está comprando, está vendendo vidas e comprando vidas. Não se negocia a minha vida no plano de saúde? Sim. Não se negocia a minha vida num comercial do McDonald's? Tudo está sendo negociado e tudo envolve a vida das pessoas e de outros seres. Então, esse é o meu pensamento, ao invés de a gente olhar e falar assim, vida não se compra, beleza? Por que a gente não pensa assim? Pessoal, nós estamos, talvez lá na frente, as coisas tomem rumos que eu não sei o que vai acontecer. Mas, ao invés de pensar dessa forma, fala, bom, o que acontece é que as vidas, no contexto que a gente vive hoje, 2019, contexto histórico, ainda são vendidas. Tanto na proteção quanto na criação. Na proteção e na criação e na vida em geral, né? A indústria bélica não negocia vida para financiar guerras e vender armas, né? Então tudo isso a gente tem que ver de uma forma ampla. Uma vez visto isso, acho que tem que pensar o quê? Quais são as melhores formas aonde esse tipo de comércio que envolve vidas deve ser pensado. Porque senão a gente não vai falar de bem-estar animal, vamos falar de abolicionismo, que são duas vertentes de pensar os animais, só que com ideais diferentes. Então, basicamente, o bem-estar animal, ele pensa de que forma? Bom, tem que avaliar o contexto histórico, tem que avaliar o contexto econômico, não tem como, e com base nisso, que condições estamos dando para esses animais. Não importa se é de abate, não importa se é de zoológico, não importa se é animal de estimação. O animal que vai para o abate tem que ter condições, até ir para o abate, de bem-estar animal. Sim. Então, embora isso possa parecer uma hipocrisia para alguns, é o que o bem-estar animal, em parte, pensa e pratica. Então, os animais de produção, em boa parte, estão tendo, mesmo para o abate, bem-estar animal. E as leis estão melhorando em relação a isso. Agora, o abolicionismo, como o próprio nome está dizendo, parte de um princípio de que qualquer relação com os animais que se tenha obtenção de lucro, ou financeiro, é uma relação de exploração, de escravização. E eles devem ser libertados. E uma das práticas do abolicionismo é o veganismo. Então, por isso que geralmente o veganismo está ligado com o abolicionismo. E aí dentro disso a gente vai ver extremos, como a gente vê, não vou citar nomes aqui, não é o caso, mas a gente vê semi-celebridades se autopromovendo no meio.
Sim. E o pior é que a coisa está tão deturpada que essas semi-celebridades, elas têm o foco no abolicionismo, mas elas se transvestem de bem-estarismo. E o público que é leigo não sabe e generaliza tudo para bem-estar. Não, tem uma diferença entre o bem-estar animal e o abolicionismo. A diferença conceitual e prática. Aí eu falo o seguinte, Andrélia, os zoológicos, vamos pegar os zoológicos. Zoológico, a história dos zoológicos, né, começou com reis e aristocratas que caçavam, e aí próximo à casa deles, eles fizeram espaços para deixar os animais lá como troféu, e isso foi gerando uma curiosidade, e eles começaram a cobrar, a abrir publicamente, e aí se deu início ao zoológico. Então, o zoológico teve um início muito triste mesmo. Imagine, você caça um animal da natureza e enjaula ele, né? Só para fins de poder, demonstração de poder. O problema é que nós estamos em 2019 e o zoológico não é mais assim. Não é mais, graças a Deus. Né? O zoológico... mas tem zoológicos... Sim, esses zoológicos é questão de tempo. Eles vão sair, vai cair por terra. Mas zoológicos sérios, os zoológicos que visam pelo bem-estar, não é assim. Não caça o animal de lá, tem todo um processo de reprodução interna, tem todo um processo de resgate também de animais que não sobreviveriam na natureza e o zoológico mantém, pensando no bem-estar. A gente vê o cativeiro. Antigamente, o cativeiro não tinha estimulação específica da espécie. Hoje, tem um monte de estímulos específicos para cada espécie. Então, se ele vai usar o braço para subir na árvore, então vamos colocar determinado tipo de árvore na jaula dele. Mas ainda ele está preso. Beleza, ainda ele está preso, eu concordo. Mas ele teria condição de voltar para a Exatamente, natureza, né? E existem espécies que não entraram em extinção pelo trabalho sério que os zoológicos fizeram. Fora os estudos de comportamento animal que fazem. Quando eu falo estudo de comportamento animal, não tem a ver com colocar o animal no laboratório. Eu estou falando de estudar o comportamento animal ali, como ele se expressa. Né? Não é colocar em laboratório e fazer experimento com o animal. Então o zoológico tem a sua importância. Né? É lógico que quando a gente vai num zoológico que não tem esses preceitos, nos dá angústia. Quando a gente vai num zoológico que tem esses preceitos, a gente já fica mais, legal. Né? E eu acho que é importante as crianças visitarem sim os zoológicos. Eu só pude ver determinados animais no zoológico. Sim, nós fizemos até, se você me permite, nós fizemos um programa inteirinho a respeito do zoológico. Se vocês forem procurar os programas anteriores, e foi assim uma visita muito gostosa, porque a gente pôde tirar aquela ideia, né, de cativeiro, de animais sofrendo, de animais magros e maltratados, né? Não foi nada disso que a gente viu. Inclusive no dia que nós estivemos lá, né, o leão estava solto e a leoa estava guardada, porque ainda eles não estavam, né, estavam em adaptação. E agora já estão juntos, né? Então é muito interessante esse manejo animal, né? É muito interessante. Não, e se aprende muito com isso e também se ensina muito a sociedade com isso, embora esteja em cativeiros. Eu não vou dizer que cativeiro para um animal silvestre é o ideal, não é. Mas se é o que nós temos dentro desse contexto, vamos pensar em melhorar a qualidade de vida deles, da melhor forma possível. Aconteceu até um caso recente de um macaco que foi tirado de um zoológico numa cidade próxima daqui, de Sorocaba, e foi colocado num santuário. O nome santuário, eu falo assim, nossa, eles usam uns nomes, né, que é para exatamente ter um apelo emotivo, é uma coisa, né, santificada. E na verdade foi pro santuário e o animal maneja tudo errado, engordou pra caramba, enfim. E isso acaba sendo, essas semi-celebridades acabam colocando e ainda deturpando o conceito, as coisas. Agora ele tá bonito, porque agora ele engordou. Mas antes era tudo veterinário que estava fazendo a nutrição do animal. São pessoas que conhecem o comportamento da espécie, está seguindo o peso da espécie. Não é que ele estava magro, é que no conceito dessa pessoa, está muito magro. Tem raças que são, tem espécies que são. Naturalmente, um galgo, você não espera que um galgo esteja gordo, sempre vai ser magro, por mais que ele coma a quantidade certa. Então existem essas questões, pessoal, que
Só quem entende comportamento animal deveria de fato ser consultado. Aí a pessoa tem milhões de seguidores, usa isso como mecanismo de pressão, faz um auê e consegue fazer um absurdo desse. Então isso, a sociedade... E já é antiético, né? Ficar falando Exatamente. do serviço do outro, né? Exatamente. Já, poxa. A gente pode questionar no sentido quando se constata uma questão de absurdo, de maus tratos, tudo bem. Mas aí tem mecanismos para você fazer legais para isso. Não mecanismos de pressão, aonde eu vou lá usar a minha influência que eu tenho para fazer uma pressão lá. Isso tudo acaba tendo volta jurídica também. Não fica de graça. Pagando de bonzão. Não fica de graça. Mas enfim, eu vejo essas questões com preocupação, André. Por quê? A sociedade acaba comprando esses apelos que são jogados e acaba se associando a criação de animais como uma coisa perversa. Aquela ideia mesmo de, olha, eu estou usando, eu estou isso, eu estou aquilo. Quando nós temos sim, não sou hipócrita de forma, não estou aqui defendendo lá, temos criadores que precisariam ser presos. Que o canil tem que ser fechado mesmo, que nunca mais ele poderia pensar em criar animais. Tem casos sim de maus tratos. Não, isso se pesquisar tem, tá? E não vou dizer que são muitos, mas não são também tão poucos. Então o que precisa, ao meu ver, uma regulamentação. E não adianta a polícia ir lá, tem que desenvolver nem polícia ambiental, desenvolver uma polícia específica para animais domésticos, para animais em geral, e essa polícia vai receber um treinamento em comportamento animal, vai receber os parâmetros que a lei vai ter que se pautar, e com base nisso ele vai poder ter autonomia, tendo pressão de semi-celebridade ou pressão do outro lado, falar, não, dentro dos parâmetros que eu fui ensinado, dentro dos cursos que eu tenho, isso se classifica dessa forma. Eu tenho como proceder dessa forma. Porque daí não fica aquela coisa, vamos lá invadir canil e vamos com o que eu acho que é mal-estar, né? O meu achismo, com base na minha ideologia, né? Eu vou lá, arrombo o canil e tiro todos os cães. E vou dar para eles o destino que eu considero ser bom, né? Sem prestar satisfação. Exatamente. De para onde eles vão e de como eles estão depois também, né? Exatamente. E acabo arrecadando com isso, fazendo várias vaquinhas e, enfim, aonde? Que prestação de conta que tem disso? É muito vago. É tudo muito vago. É muito vago. Né? Então isso a gente precisa debater com mais seriedade e menos emoção. Exatamente. Porque um trabalho de uma pessoa dessa, inclusive, queima o trabalho seu. Exatamente. Queima o trabalho seu. Queima o trabalho do meu primo Luiz Américo. Queima o trabalho de milhares de protetores sérios. Entendeu? Fora os protetores que existem, que fazem por conta e a gente não sabe. Fazem que fazem. Tem um pouquinho mais de condição, se vira aqui ali, enfim, dão e faz. Né? Então queima isso, aí fica essa coisa, proteloco e criador. Exato. Sendo que tem que ter um diálogo, mas é um diálogo, André, como a gente está tendo. É um diálogo sem em nenhum momento estar impondo o seu ponto de vista. Nem eu, estou explanando aqui, até falando bastante, que eu faço, pode me cortar a qualquer momento, André. E se a Andréia discordar de mim em algum momento, ela vai discordar e nós vamos conversar sobre isso. Sim. Eu jamais vou impor meu ponto de vista. Você tem uma experiência, eu tenho outra. Houve até não sei se foi uma propaganda, eu não sei muito bem o que foi aquele vídeo, porque eu vi pouco, né? A respeito de me convença de que a criação é boa, me convença de que a criação é positiva, me convença que a criação de animais... E ali você vê que não há nenhuma conversa. Tem diálogo. Não há, sabe? Por mais que... E o que eu acho mais incrível é que o rapaz... E eu gostaria de ter sido convidado, mas sem edição. O rapaz que estava com o animal, ele estava com uma paciência, tentando argumentar, não sei o que, né? E a pessoa em questão, sem nenhuma paciência... Sem nenhuma ética. Na verdade, ela não queria ser convencida por nenhum dos argumentos, né? Exatamente.
Então, assim, é perverso, sarcástico e irônico, né? Me convença, mas é uma armadilha. Eu tô te chamando para me convencer, mas eu vou te encher de preconceitos Sim. meus, de preconceitos, com base na minha ideologia, para eu angariar mais seguidores. E desculpa, seguidores assim, aí eu vou cometer um ato de agressão, acéfalo. Não pensa, porque o pouco que você pensa e vê a postura da pessoa, você fala, calma lá, isso não é correto, né? Então, seria interessante para esses extremos, são extremos, que viesse uma conversa aqui, sem edição, até fazendo uma live. Né? Isso seria legal. Sim. Eu toparia. Sim. Mas dentro desse contexto, sem edição. Eu quero deixar claro aqui que não é porque a gente está conversando, né? A Andrélia ela é protetora, mas ela é a favor de criação de animais. Eu sou a favor de que tanto criador quanto proteção não vivam única e exclusivamente de animais. E isso eu coloco no meu Facebook muitas vezes, né? Criador que vive única e exclusivamente de animal e protetor que vive única e exclusivamente de animal, eu não concordo. Então não é o que eu sou a favor, é o que eu sou contra. Sim. Entendeu? É o que eu sou contra. Então, se a pessoa faz ali o animal, eu conheço muitos criadores de respeito, sim, que tratam um animal. Eu tive há pouco a experiência de ter uma ninhada na minha casa e, gente, eu vou falar pra vocês, é muito trabalho. Muito gasto. Muito trabalho. Muito gasto, né? Eu cuido de animais doentes há 8 anos, mas você tem uma ninhada com 8, 7 filhotes, todos chorando, que querem mamadeira, a cada 2 horas, vocês não têm noção do que é isso. Gente, é muito trabalho. Chegou no 9º dia, eu achei que eu não fosse aguentar mais, eu achei que ia desmaiar. Sim. Porque eu não conseguia dormir. Sim, exatamente. E eu respeito seu ponto de vista e eu já coloco um outro ponto de vista. E eu acho que se a pessoa faz um trabalho de proteção sério, prestando as devidas contas, e isso toma um tempo dela, da ponto dela não conseguir fazer outra coisa, mas ela consegue trabalhar de uma forma ética, com uma prestação de conta transparente, eu já acho que não teria problema uma pessoa dessa viver da proteção. Mas sabe do que eu falo? Eu vou explicar então melhor, vou me colocar melhor. O que eu digo é de gente que pega o dinheiro das pessoas, deixa de dar para o animalzinho, sim, e vai tomar sim, um milkshake no Bob's. Sim. Deste tamanho. Sim. Então eu não aceito isso, Ivan. Não, eu entendo o que você está dizendo. Isso. Entendeu? Porque eu sei que quando filma os animaizinhos lá no gatil ou no canil, os animaizinhos estão tudo lá, ó, se coçando. Sim. Sabe? De coisas que daria para ser resolvido. Sim. Enquanto você encontra a pessoa depois outro dia no Bob's com milkshake desse tamanho. Desculpa, mas eu não aceito. Sim, sim. Não, é isso que eu falo, são pontos de vista e eu concordo. É nesse ponto que eu estou dizendo, que precisa mudar a regulamentação. A hora que mudar a regulamentação, então tá bom. Então nós temos aqui ONGs e protetores que se dedicam 100% do tempo para isso. Para o Estado é bom, porque ele acaba lavando as mãos. Sim. E para o Estado é bom. Só que o que nós precisamos fazer? Se o Estado tivesse assumido isso, ia ter prestação de conta. Sim. Mas o Brasil tem desvio, tá ok, esse é o outro ponto que é corrupção. Mas ia ter que ter prestação de conta. Sim. Né? Da mesma forma, tem que estipular isso para protetores que só vivem disso e ONGs. Então teria que regulamentar isso. Sim. Da mesma forma que eu digo, um criador que se dedica pela raça, se dedica 100% do tempo, investe, não é pouco. Sim. Você já viu nós, você viu, imagine em vários, né? Respeita o processo maturacional dos animais, do desenvolvimento deles, né? Eu acho que esse criador não teria problema nenhum ele sobreviver só disso. Ele é um trabalho digno. Eu já penso realmente que é um trabalho digno, que não tem problema ele sobreviver e ter lucro com isso, né? Agora,
o protetor também, se ele vai regulamentar, ele tem que ter uma porcentagem do que entra, ele tem que fazer uma prestação de conta, se ele só vai se dedicar a isso, ok, também eu não vejo problema. Aí você, dentro desse parâmetro, você vai tomar um milkshake, vai no cinema e tal, tá dentro de parâmetros bem claros. Agora, como a coisa é tudo solta, então aí sim, e como a gente acaba conhecendo quem no meio... Não, e assim, a fiscalização hoje vem muito por pessoas que denunciam, né? Só aí que tem a fiscalização, a partir de uma denúncia. Exatamente. Porque não existe assim, e tal pessoa é protetora, se anuncia como protetora, então vamos lá, vamos ver aonde ela vai colocar os animais, vamos ver com que ela vai alimentar. Não existe essa fiscalização. A fiscalização só existe a partir do momento que você é denunciado. Ou seja, já chega lá com aquela má impressão e apenas para ver se o que você foi denunciado, se é verdade. Isso. E ainda... não é? Então eu vou embora. E ainda com parâmetros bem rasos, né? Bem rasos. E é um problema, porque eles vão pegar o animal e vai colocar onde? Muitas vezes vai colocar num canil municipal, quando a cidade tem, comporta, que às vezes está pior do que o contexto que estava. Eu já visitei canis municipais de outras cidades, de Piracicaba ele foi reformado, está bem melhor, mas eu já visitei de outras cidades que eu olhava aquilo e falava assim, gente, dependendo do contexto, esse animal vai viver alguns riscos na rua, mas aqui o risco está sendo maior, né? Contextos caóticos de 400 cães em canil, que é municipal, que o município, aí entra a corrupção, né? Libera-se tal verba, mas aí a gente vê tudo caindo aos pedaços. Então a responsabilidade acaba sendo de todos nós. Se cada um fizesse a sua parte dentro do que lhe cabe, eu acho que a gente teria uma sociedade melhor. Só que os entraves que a gente tem no país, do aspecto político, né, acaba piorando o problema, e também os entraves que a gente tem de pessoas que querem se autopromover no meio. Né? Isso tem, aqui mesmo eu já tive problema com uma protetora que era parte de uma ONG famosa, que distorceu um contexto que eu escrevi sobre um caso, né? E aí distorceu, levou no jornal, me difamou nas redes sociais, tudo. Quer dizer, se eu pudesse eu processaria, se eu pudesse não, eu tinha como processá-la, mas eu fui orientado a não fazer, porque era exatamente o que ela queria. Eu ia ganhar, era exatamente o que ela queria. Eu olhei e falei, quer saber? Propaganda gratuita, porque as pessoas que têm senso crítico vai ver o que eu escrevi, como ela se propôs, os que conhecem a pessoa falam, não, pera lá. Né? Então é só ter um pouco de senso crítico. Então eu vejo que essas questões, a gente está em amplo debate, a gente precisa, vai proibir treinamento de cães. Para o abolicionista, eu sou um explorador de animais. Entendi. E você já sabe, você sabe a importância do adestramento, com certeza, da saúde psicológica do animal. Com certeza. Né? Então o nosso papel de treinador é super importante. Não é só para ensinar o cão sentar, deitar, rolar e obedecer ao dono. É para o bem-estar do cachorro e o bem-estar do dono. Posso entrar um pouquinho só nesse assunto? Vai lá. Lógico. Posso entrar só um pouquinho? Claro. Só eu falando, você vai lá. Não, é que eu gostaria de contar como experiência própria que alguns animais pedem, eu não sei se alguns ou todos, porque aí eu não sou especialista nisso, mas os meus animais, por exemplo, eles pedem um adestramento, eles querem ser mandados, eles olham pra minha cara e falam assim, mamãe, manda sentar antes de me dar o biscoito. Sim. Eles adoram obedecer, então eu só estou dando pra ele aquilo que ele quer. Sim. Ele quer me obedecer, ele quer que eu fale pra ele, venha, ele quer que eu fale pra ele, agora vá. Sim. E isso é muito bom, isso é saudável, isso é um relacionamento saudável. Eu acho que é melhor do que aquele que não quer adestrar e fica batendo com o jornalzinho, e fica batendo com o cabo da vassoura, entendeu? E fica dando 1000 gritos, 1000 berros com o animal. Que inclusive até passear com o animal, tem gente que passeia correndo porque diz que gasta muita energia, não sabe que andar mais devagar gasta muito mais energia, né? Então tudo isso é interessante, porque você acaba conhecendo o animal e dando pra ele exatamente o que ele quer. Exatamente. Né? Ele quer isso. Exatamente. Não tem nada
de ruim, é saudável. Isso. E essa questão foi interessante se colocar porque o adestramento ele está ligado ainda a muitos contextos de uso do cão para funções específicas, Sim. seja para esporte ou funções relacionadas à polícia, a situações militares. Até ter uma nova consciência a respeito de como o adestramento hoje vai levar anos e anos, Sim. porque é muito recente isso. Né? Então as pessoas associam a obediência como, ai coitadinho, né? Ai, obedecer. Então, mas não é uma obediência com base na porrada, com base no autoritarismo. E vale lembrar que a nossa relação com os cães sempre se fez através de troca. Uhum. Que na ciência se vai chamar isso de altruísmo por reciprocidade, ou cooperação mútua, ou mutualismo. Então isso que você falou, eles gostam, eles querem. Sim, porque está dentro do nosso contexto. Então é importante a gente treinar os cães. Então um cão que aprende a não sair ansioso, você vai ter um passeio mais prazeroso, Sim. ele também. Um cão que aprende que a gente não toma o objeto dele, ele não vai adquirir posse por recurso, ele não vai ficar defendendo o recurso, agredindo as pessoas, né? Um cão que aprende que subir no sofá tem um momento certo e descer o momento certo, ele vai conviver mais tranquilo, não vai ficar demarcando o sofá, não vai ficar competindo o sofá com você. Então veja, estou falando de coisas que não tem a ver com senta, deita, né? Um cão que é sociável, ele não vai morder pessoas, não vai querer morder outros gatos, não vai querer morder outros cães. Então ele vive uma vida muito melhor. Então o adestramento envolve tudo isso. E vai envolver comando vem desse contexto militar, né? Nada contra o contexto militar, é só uma questão histórica. Mas os 5 comandos básicos é importante desde que tenha uma funcionalidade no dia a dia. Então a hora que eu abro o portão de casa, vou jogar o lixo lá fora. Ficou, não fugiu, ótimo. Né? Senta e fica, eu ponho a ração, beleza, aqui ração, boa. Então isso é legal, isso é para um convívio harmonioso. E lógico, é uma profissão, embora não regulamentada, Agora falar, uma profissão que explora os animais. Então tá bom, André, então o médico explora a vida humana. Né? Quantas profissões multinacional explora a profissão a vida dos seus colaboradores? Desculpa, mas eu... Você entende? Pra mim, pegou um animal, adestra, você vai ver a diferença que é a convivência. Está incluído no orçamento. Cada vez que você pega um animal, já tem que estar incluído. Quando eu dou o cachorrinho, eu já falo, meu amigo, leva para adestrar. Vocês vão ter um relacionamento excelente. Isso. Eu penso assim. E assim, um cão que não tem problema de medo, de trauma nenhum, já deve ser levado para adestrar. Agora, quando o cachorro tem uma fobia, tem um trauma, tem um medo muito grande, não levar para adestrar, para mim isso é uma crueldade. É uma crueldade. É como você ter... Eu não gosto dessas comparações, né? Porque são espécies diferentes, mas é como você ter o seu filho sofrendo psicologicamente e você ser indiferente a esse sofrimento. Sim. Isso para mim é uma crueldade. Você pode não ter condições de dar o melhor tratamento, mas um pai que quer, corre atrás, busca, ele conversa, ele vai com pessoas que ele conhece, ele se vira, né? E da mesma forma o treinamento. Então o treinamento de cães, principalmente para esses casos, ele é crucial. Sim. É crucial. E aí a gente tem esses debates. Né? Então, como eu falei, eu conheço criadores sérios que ficam sem dormir, pagam impostos certinho, têm o seu canil registrado legalmente como comércio, porque eu falei, falta uma regulamentação maior. Os cartórios que emitem os pedigrees também têm uma corresponsabilidade nisso, porque a função é só emitir pedigree. Porque a gente também, ao longo dos anos, não começamos a ver, porque eu comecei a ver isso daí há um bom tempo que acontecia essa polarização. Por que eles não começaram a ver e falaram, peraí, a gente tem que, além de ser um cartório, tem que começar a desenvolver ou fazer uma associação que busque a informar o público leigo, que busque também ver anúncio no OLX, fazer não somos polícia, mas fazer uma investigação em alguns casos e denunciar. Então qual é o papel
né, dos kennel clubes e dos cartórios e tal. Onde que entra? É ficar apático e deixar a coisa acontecer? Agora estão se mobilizando. Mas estão se mobilizando por quê? Para surfar na onda ou de fato porque caiu a ficha? Entende? Então, surfar na onda tem de todos os lados. Não é só de um lado, entendeu? Pegar a carona nessa cauda do cometa. Por que não foi antes? Por que esperou estourar? Né? E aí a galera leiga que não está atento a esses movimentos vai na onda. Porque não é porque um animalzinho tem pedigree, gente, né? Sim. Não é porque ele tem pedigree que ele tem realmente pedigree. Hoje, infelizmente, para você registrar uma ninhada é a coisa mais fácil do mundo. Você pagando, você registra uma ninhada. Mas, lógico que depois você vê o animalzinho lá, no meu caso, né? Você vê um golden e um golden. Sim, você conhece, sabe a diferença. Não tem, tem aquela diferença, mas ele está registrado com pedigree. Então, hoje você chegar e falar assim, esse animalzinho tem pedigree, não é garantia de nada. Sim. E aí, eu questiono também, né? O que deveria ser para o criador, eu questiono. E esses criadores que estão aí há anos, por que também não foram se mobilizando ao longo do tempo e falar, pessoal, vai começar a dar problema daqui a uns anos. A gente precisa correr atrás de uma regulamentação. A gente precisa correr atrás de exigir mais dessas associações que dizem nos representar, ou que mesmo que representem a gente em cartório. A gente precisa, né, não estou dizendo que não tiveram pessoas ao longo da vida e dos anos que não fizeram isso. Tiveram, mas aqueles entraves políticos, burocráticos, fica lá a pessoa, não tem rotatividade de pessoas, ninguém quer assumir, então é aquela coisa, né? Sim. Não funciona, no Brasil parece que nada funciona, precisa acontecer essas coisas extremas para a galera mobilizar. E aí é um contexto caótico também, porque os políticos, quantos políticos fizeram um curso de comportamento animal? Não é fazer um cursinho no final de semana. Quantos políticos investiram de fato na sua carreira fazendo especializações em comportamento animal? Eu não conheço um, mas eu conheço vários que no momento adequado vão lá tirar foto, não vou dizer com você, estou usando você como símbolo, né? Vai tirar foto com o André, olha, eu sou amigo da proteção animal. Aí vem essas semi-celebridades exercer pressão neles, porque a influência é muito grande. Então, para não ficar mal com a maioria, eu vou aqui aceitando as imposições que estão sendo feitas. E aí não se escuta o outro lado. E aí dá o que dá. E é uma perversão tamanha isso, de ambos os lados. Aí eu vi lá um político falando, não, porque tem maltrato sim, porque isso, aquilo, e ao mesmo tempo ele estava, aí pegaram uma foto dele com uma protetora, uma acumuladora, desculpa, que na casa dela foi constatado, inclusive até suspeita de canibalismo. Nossa. As fotos lá, então, com essa acumuladora, bonzinho. No diálogo com os criadores, dedo em riste e vocês maltratam sim. Que ideologia e que narrativa ele está pegando? A narrativa que ele acredita que na hora de renovar o voto vai ser a maioria. Uhum. Né? Então, é complicado isso. É muito complicado. Inclusive teve um, que eu não vou falar nome, né, que fez uma eleiçãozinha a respeito da protetora ou do protetor que deveria receber uma menção honrosa ali e não foi nem investigar, né, se aquela pessoa realmente protege ou não, mas como ela ganhou, então, e eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, porque eu vi o trabalho dela e eu sei que o trabalho dela não é condizente, né, mas ela ganhou na eleição, então ele, como você falou, foi lá, abraçou e entregou. Dá uma menção honrosa, olha, eu sou bonzinho, eu reconheço o trabalho. E o que significa menção honrosa? Desculpa. Nada se aquilo não tem validade mesmo, moral e ética. Significa se tem, se não tem. O que me preocupa, Ivan, é que aqueles que dizem protetores de animais, aqueles que dizem criadores de animais que estão diretamente ligados com o animal ali no dia a dia, nem sempre estão proporcionando bem-estar animal.
Sim. E quem dirá os outros? Sim. É isso que é minha grande preocupação. Sim. Aí nós temos que pegar alguns parâmetros, né? As 5 liberdades do bem-estar animal, né? Então, livre para expressar comportamento natural, livre de problemas fisiológicos, problemas de doenças, livre de fome e sede. Cada um deles tem uma interpretação. Tem que ter a socialização dos animais, enfim, tem 5 liberdades que cada dessas 5 liberdades tem definições específicas. Quando fala livre de fome e sede, uma pessoa leiga e fala, então tem que deixar a ração à vontade. Não, é livre de fome e sede de acordo com a necessidade de cada espécie. Então o cão não vai deixar comida à vontade, porque obesidade em cães também é maus tratos. Não é só o cão estar super magro, né? Então esses extremos são maus tratos. Agora, com base nisso, eu começo a perguntar, não precisa nem protetor nem ONG. Nas casas que eu vou visitar, uma grande porcentagem, o animal não tem bem-estar animal. E outra coisa que ninguém para pensar, o cachorro, um animal livre ou de cativeiro? De cativeiro. Ele é um animal de cativeiro. Agora, a questão é, se a nossa casa é o cativeiro dele, por que a gente não vai pensar em proporcionar bem-estar para ele? Com enriquecimento ambiental, uma série de estímulos que a gente pode fazer, gatos com verticalização, né? E outros tantos animais. Então, vamos começar por aí. Agora, com base nisso, que ONGs, por melhor que seja a estrutura, está dando condição comportamental para esse bem-estar ocorrer. Que aí nós temos, eu vejo que nós temos assim, André, 2 grandes coisas. Uma coisa é a ONG e o criador, que tem um manejo, uma estrutura muito boa, é limpo, os animais estão livres de doenças ou estão sendo sempre supervisionados, tem veterinário, tem uma seriedade muito boa ali. Isso é um ponto das 5 liberdades. Mas e os outros pontos? Então a gente começa a refinar o negócio, né? E aí, nós vamos cobrar então só dos criadores? Porque se eu for ver hoje, sem brincadeira, aqui eu vou generalizar, mas sei lá, de 100 canis, acho que 90 não vai ter condições de bem-estar animal psicológico. ONG, também eu conheço várias ONGs. ONG era um grande problema. Quando eu visitava, as pessoas pediam minha ajuda, eu me propunha ajudar. A primeira coisa é manejo alimentar. Vocês estão tendo desperdício de ração, excesso de fezes que vai trazer mosca, essas moscas vão aumentar a chance de doenças, principalmente de berne e bicheira, né, dentre outras. Aumenta a mão de obra e esses animais, por incrível que pareça, uma ONG cheia de cachorro, a maioria com score corporal inadequado, gordo. Porque pega super magro e fala, vamos engordar, agora tá bonitão. Então, só de eu tocar no manejo alimentar, já se criava um monte de resistência. Porque vai deixar o cachorro privado, tá vendo? Adestramento é isso. Então tá vendo, você treina porque o cachorro tá com fome. Fala, não, gente, o cachorro não tá com fome, ele tem horário para comer, tem a quantidade certa de acordo com o peso e tamanho. Isso tá no saco de ração, né? Não é o Ivan. Sugestivo, é nutrição, né? Animal. Isso aí são estudos dos veterinários. Há muitos anos eles estão estudando isso, até antes de eu nascer, né? Então, não sou eu, segue aqui, ó. Então, se nem o básico eles se propunham a fazer, o que dirá as outras coisas? Isso é maus tratos? Manejo inadequado de ração é maus tratos. Eu posso ter cães gordos, sem berne, sem nada, com canil limpo, mas é um tipo de maus tratos. Nós temos polícia para ver isso? Está sobrecarregando o animal, né, com o peso dele, né? E a questão assim, aqui é um canil que tem tantos canis, tem 1000 cães. Isso está errado. Tá. E num canil de 1,5 por 1, que tem 10 numa ONG? Isso está certo? Né? Então, onde a gente vai balizar, pessoal? Onde a gente vai dialogar? Né? Então, eu fico triste. Mas é porque assim, né? O pessoal fala assim, mas vira-lata pode conviver assim. O cachorrinho, o shih tzu não pode conviver assim.
Né? O bulldog não pode conviver assim, mas o vira-lata pode conviver assim. Então o vira-lata pode tudo. Né? Assim, é complicado isso. E também é complicado, por exemplo, na proteção. Eu vou falar uma coisa que você vai dar risada aqui, André. Se você resgata um Golden, é Golden, não tem o pedigree, mas é Golden, você vai falar, é Golden. Vou usar o Golden porque e coloca para adoção, você vai ter acho que uns 100 telefonemas num dia. Se tem um cachorrinho vira-latinha pretinho, porte médio, você não tem um. Então existe também o preconceito das pessoas. Existe. E os animais sofrem com esse preconceito. Né? Ele é feinho, ele é isso. Mas na verdade, quando a gente entende de comportamento, quantos cães de variadas formas, cães que realmente não tinham assim, a sua estética, né, tão bonita, mas o comportamento desse cachorro dócil, eu olhava e ficava assim, nossa, dos clientes que eu atendi, os que eu estou atendendo, esse cachorro dava tão certo para ele, em vez do cachorro que ele tá tão dentro do perfil dele. Então assim, quando a gente vai ver pela espécie e comportamento, essas questões estéticas caem por terra. Você tem vira-lata? Tem o Zequinha. Peguei na rua. Os meus gatos, tudo eu peguei na rua. Um eu peguei com você, o Bob, né? O Bob tá lá até hoje, dócil demais, uma figura. Entendeu? Então, e os outros gatos que eu tive, já tive outros cães também. Lógico, como eu não sou acumulador, eu tenho 6 animais, né? 3 gatos e 3 cães. Estou quase um acumulador já. Mas eu procuro dar a melhor qualidade de vida para eles, né? E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu achei uma coisa interessante que você falou sobre bem-estar dentro da casa, que aqui na clínica é uma situação que a gente vê. Quando a gente anestesia o animalzinho para castrar, a gente pede então que o proprietário faça um carinho ali, porque é aquele momento que ele vai dormir, né? Que ele vai, eu falo que vai para Nárnia, né? Ele foi anestesiado, então ele vai dormir, né? Então a gente quer que ele vá nesse momento junto com, a gente fala em castração humanizada, né? A gente quer que ele vá junto com então seu dono, seu proprietário, seu tutor, né? Falando para ele, confirmando ali para ele naquele momento que ele vai, mas que tá tudo bem, que daqui a pouquinho já tá de volta. Sim. Ivan, você precisa ver quantas pessoas têm dificuldade em fazer um carinho pro seu animal naquele momento. É incrível. Ele olha para você tipo assim, como assim carinho? A gente fala assim, por favor, passa a mão na cabecinha do seu animalzinho, né? Faz um carinho para ele dormir bem e tal. As pessoas olham pra cara da gente assim, como assim? É uma desconexão, né? É uma dissociação. Não né? É uma dissociação. Olha, às vezes chega aqui, aconteceu com a gente, da pessoa trazer o animal para castrar, anestesiamos e a gente falou assim, olha, a situação desse animal não está boa, precisa disso, podemos fazer? Aí ela falou assim, como assim não está boa? Ela não sabe nem a condição que o animal está, porque estava lá no fundo do quintal, né, provavelmente sangrando alguns dias, acabou o sangramento, ela falou castrar. Abandono no lar, eu chamo isso. Poxa vida. Então, a denúncia, por enquanto a denúncia é uma denúncia que um civil vai lá e denuncia. Eu acho que isso pode sim ocorrer, mas a partir do momento que você tem uma polícia específica, com leis bem pautadas, a pessoa vai chegar lá e não vai comprar o discurso alheio, ela vai ver da forma como a ciência e a lei se embasam. Né? E a minha preocupação é que a lei está se embasando muito mais pelo abolicionismo do que pelo bem-estarismo. Essa é a minha preocupação. O abolicionismo, de fato, ele vai falar assim, animais, e o animal, isso é outra coisa importante, nunca juridicamente a lei significou animal como coisa tal qual esse móvel aqui ou a cadeira. Sempre a lei soube que é ser vivo. Acontece que, de novo, uma perversão que o pessoal faz, porque agora ele é um sujeito de direito, mas é que não tinha uma semântica específica, como ainda está difícil de ter essa semântica específica, está como sujeito de direito agora. Mas não tinha, para não significar outra coisa. Mas juridicamente eles até entendiam que era ser vivo, porque existiam antes disso leis de posse responsável.
Aí vão se basear na ciência, o animal que tem sentimento, emoção e tal. Tá, do ponto de vista da semi-celebridade, que não entende de comportamento, e usa a ciência no sentido humanizado, para servir de apelo emotivo para os demais, ou no sentido do que a ciência fala de ciência e bem-estar animal? Aonde a gente vai se balizar? Porque falar sente emoção e expressão, isso aí foi recente, foi no Tratado de Cambridge de 2012. É uma coisa que quem sempre teve animal de estimação, só a ciência falar. A gente já sabia, entendeu? Só que levou um tempo para a ciência hoje, na metodologia científica, na rigorosidade científica, falar, não, realmente existe. Como se dá? Agora tem uma brecha enorme. Está sendo estudado. Tem similaridades com os humanos? Tem, mas não é igual. Então humanizar não é o caminho. E aí a gente pega semi-celebridade fazendo isso para o benefício próprio. Benefício próprio. Aí eu falo que é perverso, entendeu? Aí eu falo que assim, poxa, não é o caminho. E totalmente é uma ameaça à economia vigente. Se o mundo vai mudar, André, vai mudar. Eu não vou estar vivo para ver. Mas nesse momento, não vai ser uma mudança radical. Eu acho importante, até esses extremos, tem a sua importância, uma semi-celebridade que não sabe nada, mas vai, né, atuar, tal. Tem a sua importância, que abre diálogo, abre debate, abre um monte de coisa. Alerta, né? Alerta, abre tendências, né? E essas tendências estão ocorrendo no mundo, não adianta a gente negar. Tourada está diminuindo na Espanha, está sendo cada vez mais questionado, alguns SeaWorlds fecharam, né? Então não é uma coisa que está ocorrendo só no Brasil. Zoológicos fecharam, que não estão correspondendo a bem-estar animal, então tem muita coisa acontecendo. Sim. Agora, dentro disso, se o Brasil cair num extremo para proibição de criação, proibição de raças, né, de criar raças e tal, isso vai gerar outra série de problemas que a gente não sabe, alguns a gente suspeita, outros não sabe muito bem, e que em algum momento vai ter que retroceder não para o que estava antes, mas aqui no meio. Eu acredito nisso também. Agora, por que não dialogar? Sim. Ao invés de me convença e ficar lá e satirizando e diminuindo o outro e fazendo caras e bocas, por que não conversa? Nossa, sério? aquilo foi muito horrível. Foi ridículo. Foi muito horrível. Foi ridículo. E é bom porque a pessoa mostra de fato que ela é. Quem é verdade. Aí basta os outros terem bom senso. É aquela história, né? Quanto mais você fala, mais você fala de você mesmo, né? E vira partido político, André. Porque às vezes as pessoas reconhecem. Tudo bem que a pessoa seja falsa. Tudo bem que a pessoa não preste contas. Mas ela faz algo pela causa e ela fala a minha narrativa também. Então eu continuo apoiando. Tá bom, seja Lula ou seja Bolsonaro, independente dos que os caras estão fazendo, não tenha senso crítico. Então aplauda o Bolsonaro e aplauda o Lula, ponto final. Não pense, né? Compre a narrativa e fique aí se repondo através da narrativa dos outros. Você não está pensando. Então, é o partido Maluf, né? Rouba mais faz. E eu ouvi isso aí já no Facebook. Eu sei sim que a pessoa faz isso, mas de alguma forma ela faz. Quer dizer, assumiu que a pessoa faz um monte de coisa, mas ela faz. É o roubo, mas até brinquei, falei, até citei Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, né? Então, o Hitler tinha as suas justificativas, né? O Stalin também tinha as suas justificativas. Então, tá certo, né? E fez lavagem cerebral no povo, oprimiu, matou, tá certo, os fins justificam os meios, é isso? Não é assim. Quando fala de ética, não é isso, né? Exatamente. Então, vamos falar aqui rapidinho, porque nosso horário já está acabando. A conversa é boa, né? A gente poderia ficar até tarde aqui, mas a gente tem um tempo certo. Queria dar uma passadinha só a respeito das pessoas que cuidam dos seus animaizinhos como se fosse gente. Botando roupinha, né? A minha preocupação com isso é o animal. Ele deixa de ser um animal a partir do momento que ele é humanizado, não de ser tratado com o que ele precisa, mas de ser tratado como um bebê, de ser tratado como um humano, né? Eu vejo muito isso em gato.
Sim. Sabe? Pessoas que querem ter gato porque o gato gosta de Chamego, ser mimado, ele gosta de mamadeira, entendeu? Então eu vejo muita gente que não tem filhos e trata o seu gato como se fosse um neném. Só que eu tenho certeza de que o gato não gosta. Sim. Qual é a sua opinião? Bom, a minha opinião tem dois aspectos. Até no meio de treinamento de cães isso é meio polêmico. Tem um aspecto social, educacional, cultural e tem um aspecto individual. Individual tem que se analisar caso a caso. O que eu posso dizer é assim, eu posso ter um contexto, como eu tenho, de clientes meus que significam o cachorro deles, ou o gato, ou qualquer outro animal como filho, mas eles tratam como cão. E aí tem um problema também cultural, por quê? Quando eu chego e falo assim, fulano de tal é um cachorro. Trabalhei como um cão, como um condenado. Então a gente tem significações culturais que eu chegar muitas vezes numa rede social, escrever para um cliente e falar, não, você tem que tratar ele como cão. Dá meio assim, não, isso não é um cão. É quase uma negação do que ele é. E isso vai de encontro com você não respeitar os comportamentos da espécie, tá? E a gente tem que olhar como o animal que ele é. Mas voltando, eu posso ter um cliente com esse perfil. Olha, eu chamo de filho, mas ele não humaniza o cachorro dele, só chama de filho. Sim. Até se a gente for pensar, eu dar nome para o meu cachorro já é uma humanização, né? Então assim, que problema tem em chamar de filho? O problema não é chamar de filho. Tem pessoas que chamam o cachorro do nome dele, mas humanizam e projetam neles, transferem neles qualidades, adjetivos e querem que eles tenham determinados comportamentos que não são da espécie. Ou quando eles têm, não querem entender o contexto certo e falam, não, mas ele está pedindo isso mesmo. Ele faz porque ele está fazendo birra. Eu conheço meu cachorro, o cachorro não faz birra. Ele faz isso porque está tendo vingança. Ele está com raiva de mim. Né? Então tudo isso vai prejudicar a relação dessa pessoa com o cachorro dele. Aí vamos entrar no aspecto, e vai prejudicar mesmo, tá? A gente tem casos, eu tenho um caso de uma pessoa, de um casal que malemar põe a cachorra no chão, aí a cachorra pula do sofá, quebra a pata. O cachorro precisa desenvolver, precisa andar, musculatura, entendeu? Não pode correr atrás de bolinha. O cachorro não foi feito ficar no colo, entendeu? Precisa de atividade. Então, pessoal, tem coisas extremas que ocorrem, extremas mesmo, né? Tem coisas que beiram a patologia, problemas sérios, mas tem coisas que são reforçadas pela cultura. Então, roupa tem um aspecto funcional. Eu tenho cães de pelo curto, vem o frio, eu ponho roupa, beleza? Tem que pôr. Regulação térmica faz parte das questões de bem-estar, beleza? Agora, eu comprei um guarda-roupa para o meu cachorro. E aí entra na pergunta que você fez. Eles sabem que estão sendo humanizados? Talvez aquele cachorro, para ele colocar roupa, ficou uma coisa legal, como qualquer material, a guia, a colheira. Ele coloca e sai. Ele não significa que aquilo é um modelo bailarina, é um modelo, né, espanhola, é um modelo... Não significa. É só para quem vê. Então, naquele contexto... Só naquele, não vou falar em outros, especificamente, não está ocorrendo nada de ruim para o cachorro. Mas o que o mercado e o que essa pessoa está mostrando culturalmente, educacionalmente, na educação e socialmente para as pessoas, que humanizar é válido. Então uma criança vê aquilo e acha que é normal. Né? Aniversário de aniversário para cachorro. Né? Se você tem um bolo específico tal, fez uma vez no ano tal, beleza, né? Mas se você quer que ele se comporte como uma criança, aí já é um problema. Agora, culturalmente, por que eu sou contra? Eu sou contra qualquer tipo de humanização. Tem treinador que fala que eu sou radical. Eu falo assim, radical é eu não ter empatia com o outro de acordo com o mundo dele. Isso é radical. Isso para mim é extremamente radical.
Mas o que põe foto lá? O daycare que faz festa de aniversário, quer dizer, é um lugar que está se apropriando do bem-estar e causa uma contradição enorme colocando aniversário. Eu acho isso socialmente agressivo. E eu acho agressivo porque tem crianças passando fome, tem crianças que nem aniversário tem. Então eu acho agressivo. Mas cachorro é diferente, não pode ter. Não, pode, as pessoas são livres de fazer o que quiser, falando o que eu acho. O que a gente reforça na sociedade? Tá vendo? É normal fazer festa de aniversário com cachorro. Você pode comemorar, precisa fazer festa tal qual um aniversário para criança. Adapta uma festa de aniversário para cachorro, como eu já vi daycare fazendo. É festa de aniversário do cachorro, tem lá, brinca, tem atividade, tudo lá, tem lá um petisco diferente e não está humanizado o contexto. Então não reforça para a sociedade que aquilo é normal. E para terminar, a gente vê isso tão normal nos meus seminários e palestras, eu coloco um caso de uma zoomorfização, que foram crianças que foram abandonadas com animais de estimação e adquiriram o comportamento desses animais, como tem a Oksana, um caso famoso. Ela foi abandonada com os cães da casa, os pais eram alcoólatras, negligenciaram ela se portava como cão, né? E aí as pessoas, quando eu mostro esse vídeo, as pessoas têm uma repulsa. Por que tem repulsa? A gente só ri daquilo que a gente identifica, a gente não identifica a zoomorfização. Aí quando eu mostro um cachorrinho humanizado, chupando chupeta e tomando suco de canudinho, com óculos aqui, e a pessoa, pepeta, tal, e o cachorro com a carinha dele, com roupinha, bonezinho, todo mundo dá risada. E aí eu pego no pé do pessoal e falo, por que vocês deram risada de um, deram de outro, se está ocorrendo a mesma coisa? Então, quando a humanização não dá condições para o animal expressar seus comportamentos, ela é maléfica. Quando ela dá condições, ela também é ruim, porque passa para a sociedade de que isso é uma coisa aceitável, quando não é. Então eu vejo por esses dois pontos. Entendi. Seja a espécie que for. Aí eu brinco que nós estamos nos desumanizando. Veja as redes sociais. É uma relação psicotizada por mensagens frias intermediadas por uma máquina. E os animais estão sendo humanizados. A gente precisa voltar a tornar-se humano e os animais. Não tem nada de errado com isso. Os animais vivem bem sendo o que eles é. E o barato de eu trabalhar com cães por que eu faço um monte de curso, estudo, dou palestra, faço curso de novo, vem gente internacional, vou lá aprender. Para aprender cada vez mais sobre aquela espécie, que esse é o barato, esse é o gostoso. Eu posso garantir com todas as letras que o gato gosta de ser gato. Foi descoberto até inclusive que um videozinho que foi espalhado pelo Facebook, aí pela internet, uma moça que vai colocar o gatinho para dormir com roupa, coloca o bonequinho, né, na mão, tudo, e põe o gatinho para dormir e cobre, que ela dopou esse gato para que ele fizesse isso. Isso é certo, gente? Isso não é certo. Então, vamos deixar claro que o animal, ele gosta de ser animal, né? Ele não precisa ser um semi-humano para ele ser feliz. Ele gosta de ser gato. Ele não precisa comer na mesa, que nem a gente. Ele gosta de comer no potinho dele também. O que é importante é o que está dentro, não onde ele está. Ou variar com o enriquecimento ambiental. Ele gosta de caçar o alimento. Tem N coisas, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente se coitado, ele vai ter que tirar da bolinha a ração. Você congelou a ração, você dificultou. É feito gradualmente isso. Mas na natureza eles caçam, esses comportamentos são da espécie, é natural. O que não é natural é o pote todo dia. Né? Mas não tem problema, às vezes, ou dar no pote, também não tem problema, mas tem que pensar nessas coisas. Até porque se ele for pra rua, o estranho pra ele vai ser, cadê meu pote, né? Ele tá acostumado com o pote. Ivan, muitíssimo obrigada, viu? Deus abençoe você por ter vindo, por esse tempo que você teve aqui com a gente. Foi um prazer. Eu acho que foi um conteúdo super interessante que eu vou guardar para sempre, né? Obrigada. Deus te abençoe, até a próxima.